A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu venho através desse áudio relatar um pouco do meu retorno aos caminhos do Senhor, depois de 22 anos afastada de Deus. Os irmãos me desculpem se tiver alguns ruídos externos, é que aqui onde eu moro é bem barulhento, tá? Me desculpem. Eu conheci o meu esposo na adolescência. Eu tinha 15 anos. Foi meu primeiro namorado e na época ele tinha 21 anos. Eu logo me apaixonei. Começamos a namorar oficialmente. Tudo à moda antiga. Ele pediu permissão para os meus pais, pois eles eram rígidos, sabe? Namoramos, noivamos e casamos, dentro do período de 4 anos. Porém, eu era muito jovem e imatura, muito ciumenta, possessiva, as coisas precisavam ser à minha maneira. E isso gerava muitas brigas desde o tempo de namoro. Quando casamos, piorou e aconteceu a primeira separação. Nesse período, eu fui buscar abrigo em Deus e acabei me convertendo ao Senhor. Eu não fui criada num lar cristão. Os meus pais passaram a ir na igreja, a frequentar a igreja durante a minha adolescência também. Nesse período que eu estava separada, eu aceitei a Jesus e prossegui na igreja. Eu estava me preparando para ser batizada. Após 6 meses separada do meu esposo, Deus restaurou meu casamento e trouxe meu amado de volta. Porém, eu mesmo buscando a Deus, não tinha sofrido uma transformação profunda. Era uma relação muito superficial com Deus, era muito falha nesse ponto. Foi quando as brigas começaram novamente. No meu lar havia diversas brigas. Irmãos, eu não tinha nenhuma sabedoria. Eu era uma mulher tola, como fala em Provérbios 14:1. Eu comecei a desconfiar que eu estava sendo traída pelo meu esposo. O inimigo fez morada na minha cabeça. Eu não suportava a ideia de estar sendo traída. E com isso eu fui embora de casa. Num dia de fúria, eu peguei tudo que era meu, que eu julgava ser meu, e eu fui embora, sem dar explicação nenhuma. Eu estava decidida a nunca mais vê-lo, e muito menos reatar o casamento. Após essa decisão, eu permaneci na igreja por alguns poucos meses e depois eu me afastei dos caminhos do Senhor. Isso foi nos anos de 2000. Amados irmãos, depois disso foi ladeira abaixo. Eu acabei caindo no mundão. Eu frequentava as festas mundanas e muitas outras coisas que desagradavam a Deus. Passaram-se 3 anos da minha separação. O meu esposo nunca procurou a questão do divórcio, essas coisas assim. Mas eu, iludida pelo mundo e com mágoas no coração, eu contratei um advogado e solicitei o divórcio. E no dia que fomos assinar a documentação, eu podia ver assim a tristeza no olhar dele, mas aquilo não tinha a menor importância para mim, pois tudo que eu queria era me livrar dele e ser feliz. Mas mal eu sabia que eu ia me arrepender amargamente de todo o sofrimento que eu estava causando. Eu continuei minha vida como se nada tivesse acontecendo, como se não houvesse amanhã. Passaram-se os anos e eu fui percebendo minha infelicidade. Nada, por melhor que fosse, me deixava plenamente feliz. Até que a conta chegou na minha vida e foi alto o preço a ser pago. Nesses anos eu frequentava a igreja, mas eu não queria nada com Deus, eu não queria compromisso com o Senhor. Então, numa certa noite, eu tive um sonho. Eu tive um sonho com meu esposo. Era um sonho muito claro, assim, da parte de Deus. Eu sonhei que eu estava procurando ele para pedir perdão por todo o mal que eu havia causado em sua vida. Eu despertei, eu fiquei pensativa, mas não dei muita importância. Passou em torno de uma semana
e tive o mesmo sonho, eu tentando localizá-lo para pedir perdão. Novamente, eu não dei créditos à voz de Deus. Passando mais alguns dias, eu tive o terceiro sonho com ele, com o mesmo contexto. Então, minha ficha caiu. Era Deus cobrando minhas dívidas. Desde então, passei a ser incomodada pelo Espírito Santo para procurar meu esposo. Eu tentei localizá-lo na época, mas eu não tive sucesso. Isso foi em agosto de 2021. Aí passou-se mais um ano, até que em agosto de 2022, Deus me deu outro sonho com ele. Nesse sonho, eu o encontrava e eu ficava muito feliz, irmãos, porque eu conseguia que ele me perdoasse. Eu acordei em choque, porque não foi um simples sonho. Eu entendi que Deus falava claramente comigo. Então, eu resolvi procurá-lo mais uma vez nas redes sociais. E dessa vez, eu acabei localizando. Eu não entendi o propósito do Senhor. Depois de 20 anos sem vê-lo, como isso poderia acontecer, né? Como poderia ser possível? Mesmo relutante e temerosa, eu fiz contato com ele. Naquele momento, eu queria me livrar daquele incômodo que o Espírito Santo causava na minha vida. Era muito forte. Eu não conseguia trabalhar normalmente, eu não conseguia sequer comer. A imagem do meu esposo era constante na minha cabeça. Eu consegui fazer contato com ele em setembro de 2022. Eu mandei uma mensagem por uma rede social. Eu estava apavorada, né? Eu não sabia a reação dele. Ele demorou algumas horas, mas ele retornou. Foi aí que o meu processo do deserto começou. Eu pedi perdão a ele, eu me desculpei por ter sido uma pessoa horrível e pelo mau comportamento e por todas as coisas ruins que eu tinha causado na vida dele. Eu fiz exatamente o que Deus colocou no meu coração. Ele só não me respondeu naquele mesmo dia. A resposta dele só veio no dia seguinte. Foi aí que pude perceber o poder de Deus agir na minha vida. Começamos a trocar mensagens e, na medida que íamos falando, Deus passou um filme na minha cabeça. Eu fui tomada de um enorme arrependimento e percebi a real ligação de uma aliança. Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu reconciliei com o Senhor em setembro do ano passado. Desde então, eu tenho me colocado na sua presença, buscado em oração, em jejum, buscando na palavra direcionamento do Senhor e o seu propósito para a minha vida. Eu descobri o mundo da restauração e aprendi sobre o deserto. Eu encontrei meu esposo e eu posso afirmar, irmãos, que Deus realiza milagres. Eu que não queria vê-lo nem pintado de ouro, eu que repudiei, eu que joguei o meu esposo no mundo, quebrando a aliança entre nós dois, me vi arrependida e apaixonada por ele novamente. Desde então, eu tenho me posicionado e me colocado na presença de Deus. Eu sei que eu tenho um longo trajeto para percorrer, mas sei também que Deus não faz nada sem propósito, e grande será o testemunho para derrota do inimigo e a glória de Deus. Deus, ele é perfeito, irmãos. Eu deixo um versículo bíblico para a meditação dos irmãos, que se encontra em Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Eu espero acrescentar a fé dos amados irmãos, pois Deus estava me tocando para relatar minha restauração pessoal. E eu quero dizer aos irmãos que não importa a distância, não importa o tempo, quando chegar o momento, Deus faz. Eu voltarei em breve para relatar minha restauração de casamento. Em nome de Jesus Cristo, Deus é fiel.